Gostaria, antes de mais nada, né, dar o nosso bom dia a todos e a todas. Agradeço enormemente pelo seu tempo e pela inscrição, é óbvio. Agradeço também à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas aqui, por disponibilizar esse canal, né, essa sessão desse canal, na qual a gente vai hoje debater tem um projeto dos desafios da gestão orçamentária e financeira, superação da crise decorrente da pandemia. Gostaria de dizer que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, né, foi criada para dar suporte ao Departamento de Economia da FEA, USP, com destacada atuação nas áreas de ensino, projeto, pesquisa e desenvolvimento. Hoje eu tenho o prazer aqui de ter ao meu lado o professor Simão Davi Silber, professor de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contábeis da USP, árduo pesquisador da FIP, colaborador de grandes órgãos de imprensa nesse país, televisão, rádio, articulista em diversos periódicos e projeção nacional, especialista em economia internacional e brasileira. Nos últimos tempos, tem se debruçado incansavelmente nos prováveis efeitos do coronavírus sobre a economia brasileira e seus impactos na administração pública. Do outro lado, eu tenho o Edivaldo Ramos de Oliveira, administrador pós-graduado em Economia e em Gestão Pública, com décadas de experiência no setor público com foco municipalista. Ultimamente, tem se aprofundado no tema pandemia e seus efeitos na gestão municipal. Hoje, por esse canal, falaremos, como eu disse anteriormente, sobre os desafios da gestão orçamentária e financeira, superação da crise decorrente da pandemia. Os painéis terão algo aproximadamente entre 25 e 30 minutos para cada palestrante. No final, abriremos para interação com vocês, que são nossos convidados, e, por favor, não hesitem em fazer perguntas. Professor Simão, sinta-se à vontade. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela apresentação, obrigado para os organizadores por me dar essa oportunidade de trazer os efeitos econômicos, sociais e políticos de uma mudança tão radical que aconteceu no início de 2020, com a pandemia do Covid-19. Eu vou utilizar um arquivo que, antecipadamente, eu vou deixar disponível para vocês, para aqueles que se interessarem. Vocês podem pedir a organização desse webinar, tá, que eu disponibilizo para vocês. Tá? E ele procura analisar com informações estatísticas, tá, o que aconteceu com a pandemia, especificamente na economia brasileira, né, e, em particular, sobre finanças municipais. Eu escolhi um estudo de caso para mostrar, num município importante, qual foi o impacto da pandemia do ponto de vista da receita própria e da transferência de recursos, né, do governo federal para esses municípios, né, e analisar o que se pode esperar de resultado para 2021. Antes de começar a apresentação, eu quero falar de alguns aspectos gerais de efeitos externos, coisas que não vieram de dentro da economia, sobre a economia e sobre o Estado. Tá? Claramente, uma pandemia
tem consequências econômicas, mas ela não surgiu de uma falha econômica. Ela surgiu de uma zoonose, onde, na China, um pequeno segmento da população interagiu com animais via alimentação e a mutação genética do vírus transformou isso numa zoonose, né? Ou seja, a zoonose é quando um vírus animal ele se transforma num vírus humano e se transformou numa pandemia. Com isso, o impacto econômico foi generalizado, isso é uma pandemia, foi declarada assim pela Organização Mundial da Saúde. Isso dá uma parada súbita na economia, e os mercados, o setor privado sozinho, ele não consegue levantar. Precisa uma ajuda excepcional no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, porque os mercados travaram na tentativa de brecar a difusão dos vírus. Eu quero comentar dois resultados muito gerais que ocorreram no mundo, inclusive no nosso país, do impacto da pandemia. O impacto da pandemia ele é muito mais forte nos países que usam os protocolos adequados. Aí você controla mais completamente a pandemia, tá? E você pode fazer a abertura econômica, voltar a trabalhar, as empresas aprenderam, né, tanto no comércio como na indústria, a adotar protocolos mais adequados e a recuperação vem forte. Tá? Existem outros países que não seguiram a ciência, o que devia ser feito, e não fizeram o confinamento de uma maneira adequada. A produção caiu menos, mas, em compensação, quem não faz um tratamento adequado, a recuperação depois é mais difícil, porque começa a aparecer, e o Brasil tipicamente está nessa categoria, uma segunda onda da pandemia, uma terceira onda, e tudo isso vai atrapalhando a recuperação econômica, e isso vai estar permeando a minha apresentação. Tá? Eu vou começar, tá, fazendo uma síntese no slide número 2, tá, do que a gente pode falar sobre a economia brasileira, especificamente no tópico desse webinar 2021. Tá? A economia brasileira está num processo de recuperação da sua atividade econômica, né? Apesar do tratamento não adequado da pandemia. Tá? Por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, a principal explicação, porque o mundo está indo muito bem, eles foram mais eficazes nas medidas, né, e de estímulo à recuperação da atividade econômica, e eu coloquei como exemplo aquilo que está em manchetes. Alô? E aí, tudo bem? Está tendo uma interferência, Geraldo? Desculpa, eu não entendi. Como você está? Professor, eu vou mutar todo mundo aqui. Calma aí. Desculpa, eu não escutei nada. Então, deixa eu continuar. Por favor. Tá? Então, aquilo que está nas manchetes dos jornais, principalmente, e dos órgãos econômicos,
Então, tá. Como a China também está em recuperação muito acentuada, um crescimento acima de 6% para esse ano, e a China é muito dependente, por carência de recursos naturais, da importação de commodities, o preço das commodities disparou. Isso teve um efeito riqueza na economia brasileira muito importante. Tanto é que toda semana as previsões têm sido jogadas para cima de crescimento da economia brasileira, e se espera hoje, com as últimas informações, que o crescimento da economia brasileira, e obviamente isso se espalha por todo o território nacional, é muito próximo a 5%. Quais são as incertezas que nós temos com relação a esse desempenho econômico, particularmente no segundo semestre? Não choveu. Tá? Então, a possibilidade de algum tipo de racionamento, corte de energia elétrica, tá? Apesar de você entrar com as térmicas, o que encarece muito, nós estamos indo para a bandeira 2, no consumo de energia elétrica, e está despontando por aí uma terceira onda da pandemia, que a gente não sabe ainda se vai ser dominantemente a variante da Índia ou a variante amazônica. Tá? Um segundo grande aspecto é que a população brasileira, numa pandemia, ela já não estaria bem, particularmente os mais pobres. E teve uma aceleração muito forte da inflação, porque nós tivemos depreciação cambial, ou seja, o real perdeu valor, e o preço de commodities hoje, as commodities brasileiras elas estão todas internacionalizadas. Então, se o preço sobe lá fora, o preço sobe aqui dentro. Tá? Então, o preço da carne, do arroz, do botijão de gás deixou muita gente numa situação desesperadora, né? O que traz um dos itens que eu chamei a atenção na introdução da minha apresentação. Não é a dimensão econômica, mas sim a dimensão social. Nós temos um problema social dramático também associado à pandemia e à evolução da economia, que teve essa característica de uma mudança muito forte do preço chamado preço relativo, ou seja, preço com relação aos demais preços, daquilo que o Brasil exporta. Então, se o chinês está a fim de pagar mais pelo preço da carne, não tem jeito. Nós vamos ter que pagar mais pelo preço da carne aqui também. Essa inflação mudou radicalmente, esse é o terceiro tópico que eu estou destacando, o comportamento do Banco Central. E vocês vão ver hoje, às 6h. Coincidentemente, com esse webinar, vai ter a decisão do Banco Central e a previsão de mercado é que a taxa básica de juros possa subir 100 pontos ou 1% para 4,5%, sendo que há pouco tempo atrás ela estava em 2% e ela pode terminar o ano em 6,75% ou 7%, que é uma taxa de juros relativamente elevada, mas o Banco Central ficou com medo, dada a nossa tradição de uma inflação, de hiperinflação no passado, de indexação, de deixar a inflação muito solta. Tá? Para finalizar, no ano passado, uma das coisas que bombou o mercado foi o auxílio emergencial, que foi muito generalizado, né? E esse ano vai ser menor. Tá? Estava até setembro, foi estendido até setembro, na palavra do nosso ministro da Fazenda, né? Pode se estender até o fim do ano e, com certeza, no ano que vem, que é um ano eleitoral, aí o aspecto político afetando, mas os números e a ajuda é muito mais restrita e, no máximo, chega a 375
reais por mês, quando no ano passado tinha sido o contrário. Tá? Bom, está todo mundo com déficit primário, né? E dificuldade de cumprir as metas fiscais. Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas a Emenda Constitucional 95, ela trata isso, o Edivaldo e outros palestrantes irão ver o impacto disso a nível municipal, os cuidados, os controles de despesas que terão que ser feitos. A Emenda Constitucional 109, que incorpora despesas com aposentadorias e pensões, né? E a Lei Complementar, né? Que trata das exigências de dívida dos entes federativos e que serão devidamente discutidos. Em outras palavras, do ponto de vista fiscal, 2021 vai ser muito mais duro, né, do ponto de vista institucional do que 2020, onde essas coisas foram relaxadas e permitidas formas adicionais de financiamento, de não incorporação de despesa e uma ajuda generosa, ou pelo menos muito maior, no ano passado do que se espera esse ano e pelos números que eu vou apresentar. Tá? Então, como a minha análise é uma análise mais macro para dar o ambiente geral, onde será discutido o problema específico do município, né, eu vou me ater, com uma única exceção, tá, a fenômenos mais gerais que valem para o país como um todo, inclusive para os municípios. Tá? Então, a partir do slide número 3, é uma resenha atual e prospectiva do que aconteceu e do que pode acontecer com o Brasil ao longo desse ano, e eu amplio isso para pelo menos 1 ou 2 anos, para a gente ter uma perspectiva um pouco mais adequada, porque, inclusive, o mandato municipal ele não vai terminar em 2021, ele está começando agora, tá certo? Portanto, é essa a métrica que eu adotei. Tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção de vocês, né, do comportamento da produção brasileira. Tá? Cada barrinha dessa, a taxa que está aqui, é a taxa de anual de expansão do mercado brasileiro. Tá? O Brasil ele teve alguns retrocessos importantes no período recente. O primeiro, deixa eu pegar aqui o pointer para eu indicar para vocês. O primeiro foi com a crise de 2008. Foi efêmero, porque a crise não era por aqui. A crise de 2015 e 2016 é genuinamente brasileira. Nós tivemos 2 anos de recessão. Tá? Foi no mandato Dilma, quando não deu para sustentar a nova matriz macroeconômica, e aqui o efeito da pandemia. O dado de ontem, de previsão do relatório Focus, dá para 2021 um crescimento de 4,85%. Tá? É um crescimento maior do que estava se esperando alguns meses atrás, em função dos fatores que eu já chamei a atenção, mas precisa tomar cuidado, né, particularmente com a possibilidade do apagão, né, e da pandemia. Mas, se isso não tiver um efeito significativo, o crescimento da economia brasileira esse ano vai ser próximo ou um pouquinho acima de 5%. Tá? Agora,
eu sempre, e a gente esquece disso, eu sempre gosto de chamar a atenção do seguinte: se teve uma queda de 4,1, se você crescer 4 esse ano, você zerou, porque caiu 4 e subiu 4. Então, 4,85 não é um crescimento tão dramático, e a razão primordial é que a gente não tratou adequadamente a pandemia aqui no Brasil, houve um negacionismo muito grande, e nós já estamos atingindo 500 mil mortos, tá? Totalmente desproporcional ao tamanho da nossa população no planeta. Tá? Nós temos o 4º maior número de contaminados no mundo e o 12º maior número de mortes do planeta. Tá? E depois, gente, vocês podem ver que aqui tem uma ilusão de ótica, porque a queda foi muito grande, né? E qualquer crescimento vai aparecer, porque do jeito que nós caímos no buraco, qualquer recuperação é importante. Passado isso, vocês podem ver que o crescimento do Brasil, a não ser que se faça no longo prazo uma série de reformas, o Brasil tem uma economia muito fechada, uma carga tributária que não é adequada, e assim sucessivamente, né? O Brasil tem um crescimento muito modesto, portanto, um recado a nível municipal: não se entusiasmem demais com esse número, que ele não é padrão. Além do que, ele tem o famoso carry-over. Tá? Se eu comparar que o ano passado caiu 4%, qualquer crescimento agora vai parecer muito significativo. Como a gestão é de 4 anos, tomem cuidado, né? E não se esqueçam, e vai aparecer logo na sequência, que a arrecadação aumentou, tá? E a transferência também, por causa da inflação. Ninguém esperava uma inflação de 8%, e ela está rodando acima de 8%, tá? Mas depois vai cair também, o que também coloca, vamos dizer, uma expansão nominal, que é isso que interessa para o município, da sua receita própria e das transferências intergovernamentais. Tá? Então, dito isso, deixa eu passar para o próximo slide e indicar para vocês o seguinte: tá? A economia brasileira, ela só não teve, tá, uma queda maior porque isso daqui é a taxa de crescimento anual de 2010 até 2020, já ocorreu. A partir de 2021 tem o asterisco, quer dizer que é previsão. Vocês podem ver o seguinte: a indústria e serviços desmoronaram por um crescimento por uma queda, está abaixo da linha, né? Por uma queda próximo de 5%. O único setor que teve um crescimento positivo foi a agricultura, por causa do agronegócio, por causa do aumento de preço, por aumento da demanda, por causa do auxílio emergencial, o pessoal teve dinheiro para comer. Tá? Então, foi um ano relativamente bom para o agronegócio. Tá? Por outro lado, teve essa consequência nefasta, né? Que os alimentos ficaram caros. Tá? Desde o arroz, feijão, carne, botijão, tudo isso virou um pesadelo no pessoal de baixa renda nesse país, o que clama por uma renda mínima, né, para aqueles que são extremamente pobres, né, para não morrerem de fome. Não tem nenhuma sociedade, né, tem que ter um mínimo de consciência desse tipo de problema e atuar para mitigar os efeitos desfavoráveis na pandemia. E mesmo fora da pandemia, esse pessoal está muito marginalizado da sociedade, tanto é que ganhou um nome não muito adequado, né? Mas eram as pessoas que eram, até a pandemia, chamadas de invisíveis.
Quer dizer, nenhuma política pública conseguia identificar essas pessoas que ou estavam na rua ou tinham alguma atividade informal e não dependiam em nada do governo, não tinham nenhuma transferência de renda, não participavam do Bolsa Família, nem tinham, provavelmente, uma identidade, uma carteira de trabalho, um título de eleitor. Portanto, o termo não é adequado, mas eram pessoas à margem da sociedade. Seguindo em frente, o impacto, eu comentei com vocês, né, o que as recessões fizeram no país, né, e impactaram na receita tributária do governo federal, dos estados e dos municípios. Tá? A linha azul, tá, é a renda per capita, okay, feita igual ao número 100, para não ter unidade de medida, tá? Em termos reais, okay? Ela vinha crescendo modestamente, mas vinha crescendo. Daí teve essa grande crise, ela caiu. Tá? Significa que o brasileiro ficou mais pobre. Portanto, ele vai gastar menos. Se ele vai gastar menos, a produção não vai crescer, não vai ter tanto investimento. Daí teve a queda da Covid. Se a gente fizer as projeções que a gente tem hoje, tá? Para 2024, o poder aquisitivo médio de um brasileiro é equivalente, em 2024, ao que tinha pela setinha, aqui você pode ver 2010, gente. Tá? Ou seja, desculpe, como nós estamos aqui, em média, o brasileiro ficou 10% mais pobre do que nesse pico aqui, que não era nenhuma maravilha. Tá? Então, tudo isso tem um impacto na receita e na despesa, porque a demanda por serviços públicos, de educação, né, de saúde, principalmente, e, óbvio, o mínimo de segurança, que são os 3 grandes rubricas, tá, aumenta dramaticamente, porque as pessoas ficam mais dependentes do Estado, em todas as esferas, em função do desempenho econômico que eu diria foi devastador no caso brasileiro. Tá? Então, tudo isso coloca para vocês, gestores, tá, um ambiente desafiador, onde a cautela e o bom senso serão extremamente importantes para definir prioridades e tipo de despesas que não criam um custeio permanente, porque isso vai comprometer o orçamento de uma forma definitiva. Tá? Então, precisa ter um diagnóstico muito adequado, tá, para que... porque as condições do país, tá, as condições do município, tá, não são as mais promissoras, nem foram de um bom desempenho recentemente. Dito isso, deixa eu comentar com vocês a outra variável que fez um estrago no Brasil recentemente. Se a gente pegar o último IPCA, isso aqui é o índice oficial de inflação, tá? A inflação pulou de 2% para 8,06% em maio, ainda vai subir um pouco mais e depois vai cair para algo como 3,75%. Tá? Então, isso tem essa inflação, ela aumenta a receita nominal, aumenta a arrecadação, a transferência nominal, tá certo? Porque a inflação subiu. E como a economia, em função do impulso externo e do impulso que também teve domesticamente, tá? Isso está dando uma receita que eu chamaria não recorrente. Tá? É uma excepcionalidade, tá, que, com desempenho
modesto da economia e inflação, juro alto, inflação mais baixa, tá? Deverá impactar tanto na receita como na despesa. Ok? Bom, com essa inflação, o Banco Central ele disparou, começou a disparar, e vocês estão vendo aqui, olha, no próximo gráfico, o gráfico número 7, tá? A linha em vermelho é o IPCA, e eu já projetei com a previsão para esse mês, junho, porque a decisão do Banco Central vai ser hoje, em junho, tá? Ok? E eu estou admitindo que eles vão colocar 100 pontos aqui, 1% a mais na taxa de juros para 4,5%, tá? E a inflação deve estar chegando esse mês, nos últimos 12 meses, e 8,31%. Vai ter mais um mês muito alto, em torno de 8,5%, e depois vai começar a cair para a metade. Aliás, um pouquinho menos da metade. Tá? Então, isso também, gente, esfria a economia. Tá? Então, segundo semestre de 2022, panos mais mornos, tá? Porque o Banco Central está berrando menos, 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 e para berrar menos, ele aumenta os juros. Para dizer o seguinte, que ele não quer essa inflação de 8%, ele morre de medo. Como tem preço administrado e a gente ainda tem no DNA a ideia de indexação de contratos, ele morre de medo, diferente do hemisfério norte, né, de que a inflação volte, a grande inflação volte a se instalar no país. Okay? Vamos, então, para o outro problema. Então, o que vocês estão vendo aí é o seguinte, é um crescimento efêmero, eu estou fazendo uma resenha, uma inflação alta, ok? E desencadeando uma política monetária restritiva. Vamos olhar a política fiscal. A política fiscal, eu estou representando aqui pelo superávit primário, que é aquilo, aqui engloba governo geral, né, central, os estados e os municípios, como porcentagem do PIB. Tá? Desde 2013, os governos, aqui particularmente o governo central, que é o único que pode ter dívida no mercado, né? Dívida mobiliária, né? Ele não tem dinheiro para pagar juros, quem não tem dinheiro para pagar juros pede para o credor dinheiro para pagar juros, o juro é composto, a trajetória da dívida é explosiva, e não tem no horizonte, até 2024, a possibilidade de ter dinheiro para pagar juros. Tá? O que coloca o governo central numa posição muito defensiva, porque a trajetória da dívida, que aparece de todas as esferas de governo, né, ela começou a disparar entre 2013 e 2014, estabilizou quando passou a emenda constitucional 95 do teto, tá? E com a pandemia ela disparou, tá? Teve um pequeno recuo agora, né? Mas está no número de 86,7%. O governo deve aos seus credores 6,7 trilhões no último dado divulgado pelo Banco Central, que é um vagão de dinheiro, né? O que coloca uma cautela também na política fiscal. Portanto, vejam, né? Com pandemia, crescimento alto só esse ano, tá? Juros altos e controle maior sobre gastos públicos, sob pena de ter um crime de responsabilidade fiscal, não se deve esperar, tá, que a economia brasileira vá bombar, tá, e vai ter um crescimento aí um pouquinho acima de 2%, que não é uma tragédia, mas também não é nenhum número vistoso, tá, para a economia brasileira. Feito isso, deixa eu mostrar para vocês aonde eu tenho dados
mais completos, desde que teve a reestruturação do Tesouro Nacional, existe uma base de dados muito importante sobre despesas do governo federal. Tá? Então, o que eu fiz aqui, gente, é um procedimento muito usual em estatística, em finanças e em economia. Você escolhe uma base e faz igual a 100, tá? Se no último ano, aqui é 2019, tá? Chegou em 160, 160 é 60% maior que 100. Então, a economia brasileira, entre 97 e 2019, cresceu 60%. Tá? A despesa primária do governo central, tá? Descontado o regime geral de previdência social, cresceu 157%. E a despesa geral, incluindo tudo, inclusive o regime geral, cresceu 251%. Em termos de taxas anuais, está aqui no gráfico, o PIB cresceu 2,16% ao ano, a despesa total do governo 5%, tá? E a despesa do governo menos a despesas do regime geral de previdência social cresceu a 4,4%. Ou seja, esta economia não cabe um governo que cresce 2,5 vezes o tamanho da economia. Ou você aumenta a carga tributária ou aumenta a dívida, mas isso tem limite. Tá? Portanto, a gestão orçamentária ela é muito delicada no caso brasileiro, tá? Porque você não pode expandir muita receita. Eu tenho discutido, eu participo de grupos de estudos, a gente acha que, para o longo prazo, não é para 2021, só com crescimento você resolve o problema do governo, porque com crescimento aumenta a arrecadação. Porque controlar a despesa é uma tarefa econômica, socialmente e politicamente insana e difícil de ser efetivada. Tá? Portanto, vocês vão estar num equilíbrio de fio de navalha muito tênue, tá? Ao longo do tempo. Ok? Dito isso, deixa eu mostrar para vocês, tá, um setor, tá, que favoreceu muitos municípios do ponto de vista arrecadatório. Tá? O setor de serviços tem por trás o ISS, tá? E eu chamei nesse gráfico a atenção, né, de dois segmentos do setor de serviços. A pandemia está aqui, nessa dentada aqui. Tá? Tiveram um impacto menor e uma recuperação mais rápida. Tá? Então, quem teve na sua região serviços de telecomunicação, tá certo? E outros serviços, que é muito mal especificado pelo IBGE, mas aqui tem serviços bancários, né? Tem atividades ligadas à indústria automobilística, manutenção, a compra e venda de imóveis. Tá? Então, são setores, né, que se comportaram relativamente bem durante a pandemia, e o pior setor é aquele onde a conectividade é fundamental, foi esse azul mais escuro, que é o primeiro aqui, serviços prestados à família. Então, é óbvio, aqui está o cabeleireiro, o barbeiro, o restaurante, o hotel, e assim sucessivamente, que você tem que ter um contato físico, e a pandemia limitou muito, e esses setores aqui
você pode fazer a conectividade remota, né, trabalhando via internet, né, e isso pode ser feito. Tá? Dito isso, tá, então, o impacto não existe, olhando os mais de 5.500 municípios no Brasil, tá, não vai ter um impacto uniforme, né, porque um município que tem muito agronegócio vai olhar o que a gente está discutindo e achar que a gente veio de Marte. Ele está indo muito bem. O que tem indústria está indo muito mal. O que tem determinado tipo de serviço, um que é, por exemplo, uma estância balneária turística, uma praia concorrida, isso acabou com a pandemia, portanto, a arrecadação também foi para o saco. Ok? Deixa eu mostrar para vocês 2 setores que tiveram recuperação, né? Vocês podem ver outros serviços. Eu não vou dar todos os detalhes. Se vocês quiserem, eu tenho um resumo aqui que eu vou falar, e todo detalhe em anexo, e eu forneço para vocês. Tá? Então, 2 segmentos que teve o impacto da pandemia, tá? Informação e comunicação foi pequeno, tá? Outros serviços tiveram uma queda muito forte na crise anterior, tá? E agora tiveram um impacto efêmero e se recuperaram. Tá? Então, olha o que está em outros serviços. Bom, aí eu não tenho o que fazer, o IBGE que fez assim. Tem serviços financeiros, imobiliários, administração de carteira e bolsa de valores. Isso não depende de contato físico. Isso você faz tudo pela internet. Então, tudo que pode ser feito pela internet deu um nível de atividade econômica e, portanto, de renda e de aluguéis e de coisas desse tipo, que dão um desempenho extremamente heterogêneo para os municípios. Não existe o desempenho padrão dos municípios brasileiros. Tá? Ok? Aquele que eu falei para vocês, o que dependeu os 2 fazem parte de alojamento e alimentação, alojamento, hotel, turismo, tá? E outros, né, são barbeiro, cabeleireiro, todos serviços pessoais prestados aos indivíduos. Tá? Ele estava no nível 100, está no nível 70, esse setor, em média, encolheu 30%. Não é à toa que vocês podem ir em qualquer município do Brasil. Na rua principal, vocês vão ver que o cabeleireiro está fechado, o barbeiro fechou, tudo aquilo que não conseguiu se adaptar adequadamente à conectividade remota, tiveram uma dificuldade muito grande com a pandemia. Okay? O caso específico que eu comentei com vocês é o município de São Paulo. Tá? Vocês podem ver o que aconteceu, né? Ao longo... A unidade aqui não é nominal, é real. Tá? São bilhões de fevereiro de 2021. Tá? Então, você tinha uma arrecadação de impostos, taxas e contribuição de melhoria do município de São Paulo. O dado mais vistoso antes da pandemia era, eu vou arredondar para 30, caiu quase pela metade, tá? E se recuperou, e de 30, no último dado, que eu não me lembro bem se é fevereiro ou março desse ano, estava em 37. Tá? Então, foi um crescimento maior aqui, depois ficou flat, tá certo? Durante 2020 não aumentou nada. Tá? 37,4, 37,4. Ok? Então, essa é a receita própria do município
de São Paulo, da capital do estado de São Paulo. Tá? Agora, uma coisa que fez diferença em 2020 vem no próximo slide, tá certo? É as transferências correntes. Também está em termos reais, ok? E esse teve um crescimento, fazendo com que a disponibilidade total, receitas próprias, mais transferências correntes, dessem ao município de São Paulo, né, a partir de 2020, uma receita crescente. Estupidamente crescente, no caso do município de São Paulo, não, mas cresceu durante a pandemia. Né? E esse é um ponto que eu quero deixar bem claro para vocês. Isso não vai acontecer em 2021 e vai ser uma das limitações. Tá? Dito isso, aqui estão os anexos, eu não vou passar por eles, estão todas as atividades, e eu estou encerrando a minha apresentação agora. Eu agradeço muito a presença, a atenção de todos vocês. Tá? Agora nós vamos ter um outro palestrante, e, ao final, eu fico à disposição de vocês para perguntas, caso hajam dúvidas e vocês querem explorar. Óbvio, o tema é tão amplo, algum tópico que eu não tenha conseguido explorar. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço, professor, em nome de todos. Belíssima apresentação. E agora resta ao Edivaldo, né? Diante desse cenário macro, Edivaldo, considerando essa previsão para o segundo semestre ainda mais retraída, somando-se a isso a diminuição, como o professor bem disse, do auxílio emergencial, um setor produtivo prejudicado por um possível racionamento de energia, o índice de desemprego beirando 15%, o ISS em queda, como ele bem demonstrou. O que fazer para minimizar esses impactos na prefeitura municipal? Haja vista que nós moramos em prefeitura, não moramos em Brasília. Por favor, Edivaldo, esteja à vontade. Obrigado. Também queria agradecer a presença de todas as pessoas que aqui nos acompanham e parabenizar também a FIP pela realização desse evento. Fica mais fácil de fazer essa exposição depois desse cenário apresentado pelo professor Simão, né? Um cenário que a gente bem sabe não é muito alvissareiro, tanto para o ano de 2021, também para o ano de 2022. Mas é evidente que essa situação toda pode nos permitir explorar algumas oportunidades, né? Há aquela história lá que, no idioma chinês, há um ideograma que tanto representa crise quanto oportunidade. É um lugar comum, mas acho que ele é extremamente válido nesse momento, né? Ou seja, em meio à pandemia e tudo que ela nos trouxe, tudo que ela nos obrigou a desenvolver para poder conviver com ela e superá-la, também pode ser uma bela oportunidade da gente superar isso de uma maneira que já construa o pós-pandemia. Ou seja, a gente, ao mesmo tempo que enfrenta os efeitos da pandemia, já constrói o pós-pandemia, que, evidentemente, como cenário traçado pelo professor, haverá de nos exigir mais ainda por algum tempo. Eu estou entrando diante disso, nós vamos fazer uma breve exposição sobre o cenário que os municípios podem construir para enfrentar esses efeitos da pandemia, os efeitos tanto sanitários quanto os financeiros, econômico-financeiros também, em toda essa confusão que a pandemia nos pregou. Bom, o enfrentamento da crise por parte do município, ele vai exigir do gestor público, e aí eu pego o gancho do que disse o professor numa das falas dele, que esse cenário exige do gestor público muita atenção e muita criatividade também no enfrentamento dessa situação toda, desenvolvendo mecanismos para conter a despesa naquilo que for possível. A gente sabe das dificuldades que existem em conter as despesas,
mas também de incrementar a receita nesse momento. Sim, incrementar a receita, e não significa necessariamente elevar a alíquota, que seria uma insanidade no momento desse, mas explorar receitas que, por alguma razão, ao longo do tempo anterior à pandemia, não eram exploradas pelo município, e que agora ele pode ter oportunidade de planejar exatamente essas situações todas futuras para poder explorar e incrementar suas receitas municipais, para fazer frente aos efeitos da crise. Bom, ele tem as medidas políticas e as medidas de gestão. As medidas políticas, óbvio que ele tem participação, o prefeito, no caso, e os gestores também, mas o prefeito na condição do principal agente político da cidade, né? O mais relevante agente político da cidade. Embora essas decisões políticas tenham um universo limitado ao próprio, dentro do próprio município, inclusive, porque muitas das medidas vão exigir a participação da Câmara. Então, tem que ter uma boa articulação na Câmara. Não depende exclusivamente dele. Ele pode propor, ele pode articular com os outros atores políticos, mas ele não pode decidir. Não é uma medida de gestão. Aí sim, nas medidas de gestão, até aquele limite em que ele possa depender de uma aprovação legislativa, ele tem não apenas a liberdade, mas a possibilidade de adotá-las por meio de decreto, em muitos casos, ou nas medidas de expediente do dia a dia por conta dos gestores que auxiliam o prefeito. Então, as medidas são políticas e de gestão. As medidas políticas vão exigir uma articulação com outros atores políticos. As medidas de gestão são mais do ponto de vista da prefeitura mesmo. Dito isso, há também um rol de medidas jurídicas que foram implementadas no ano de 2020, já por conta da pandemia, na esfera federal. As leis são federais e também a emenda constitucional. O professor Simão citou en passant algumas dessas medidas aqui. A Lei 173 de 2020, a Lei Complementar 173, ela vedou a concessão de benefícios, ajustes, vantagens, promoções e reajuste salarial aos servidores, ou seja, travou a folha de pagamento por esse aspecto. Então, isso, com todas as consequências que pode trazer para a economia, evidentemente, né? Uma vez que o servidor vai ter o seu salário, se não congelado, pelo menos ele não vai evoluir nesse período. Por outro lado, pode permitir à administração pública o fôlego que ela precisa para poder implementar algumas medidas de combate aos efeitos da crise. A Lei Complementar 178, ela, na verdade, ela ampliou o programa de acompanhamento e transparência fiscal, que era limitado aos estados e ao Distrito Federal. Por meio da adesão do plano de promoção do equilíbrio fiscal, o município vai também aderir ao regime de recuperação fiscal e ter uma série de medidas de apoio para poder atingir o equilíbrio fiscal, tendo como contrapartida algumas medidas que ele precisa adotar, um conjunto de metas e compromissos a ser seguido pelo município. E como contragarantia, ele vai vincular as suas receitas. Também tem uma aprovação de leis, parcelamento dos saldos devedores em até 120 vezes, ou seja, são algumas medidas que, a critério do município, a juízo do município, ele pode adotar nesse sentido para poder enfrentar esse momento de dificuldade na economia. E a emenda constitucional 109, que foi incorporada, lógico, ao texto constitucional e que traz uma série de inovações. Uma das principais, se não a principal, é a criação de um gatilho a partir do comprometimento das receitas, especialmente no artigo 167A, que foi incorporado à Constituição Federal, em que ele fala que, quando a relação entre a despesa corrente e a receita corrente atingir 95%, o município pode aplicar o mecanismo de ajuste fiscal, com a vedação de uma série de situações já previstas na Lei Complementar 173. E por que isso? A Lei Complementar 173, nesse aspecto que ela veda a concessão de benefícios, ajustes, enfim, ela trava a folha de pagamento, que geralmente é a maior despesa do município. Ela tem vigência até 31 de dezembro desse ano, 2021. A partir de 2022, os gestores públicos têm esse mecanismo implementado pela Emenda Constitucional 109, para quê? Para continuar utilizando desse expediente, desse mecanismo criado, desse mecanismo de ajuste fiscal. Ele ajuda o município nesse momento. Então, essas são as principais referências legais no combate à crise por parte dos municípios. Todas elas desenvolvidas em 2020 e 2021.
a Lei Complementar 173, a Lei Complementar 178 e a Emenda Constitucional 109, incorporada, e eu dei o destaque aí para o artigo 107A, que foi incorporado à Constituição, mas tem uma série de outros artigos que ajudam. Eu só ressaltei esses pela peculiaridade. Ele cria um gatilho. A hora que as despesas correntes atingirem 95% das receitas correntes, o prefeito pode implementar essas medidas e segurar a folha de pagamento nesse momento. Ou seja, uma parte significativa das despesas ele consegue ter sob controle. Bom, fazendo a análise dos municípios nesse período de pandemia, nós tomamos como universo de análise o Estado de São Paulo. Evidentemente que não são 645 municípios. Nós pegamos uma amostra e essa amostra foi definida a partir do estabelecimento de 6 faixas, né, populacionais. Acima de 1 milhão seria o topo, entre 500 mil, a partir de baixo para cima, até 50 mil, entre 50 mil e 100 mil habitantes, entre 100 mil e 200 mil, entre 200 mil e 500 mil, entre 500 mil e 1 milhão, e acima de 1 milhão. Essa é uma amostra dos municípios a partir dessa faixa populacional. Nós utilizamos esses municípios aqui, esses acima de 1 milhão são exatamente os 3 que superam 1 milhão. Então, está completa essa faixa aqui. Esses 13 municípios utilizados na amostra vão ser bem representativos do que ocorreu no Estado de São Paulo com seus municípios durante a pandemia e apontar os caminhos do que pode ser feito daqui para frente para evitar algo parecido com o que aconteceu em 2020. E como bem disse o professor Simão, já de alguma maneira desenvolver, se me permite o termo, desenvolver anticorpos para enfrentar essa pandemia ainda em 2021 e daí para frente, aproveitando para já equilibrar as contas municipais. Bom, esses são os municípios: São Paulo, Guarulhos, Campinas, Santo André, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes, Santos, Araçatuba, Itapecerica da Serra, Votuporanga, Caçapava, Louveira e Jales. São esses da amostra. Poderiam ser outros, mas eles são representativos de cada uma dessas faixas. A partir da análise feita com base nessas abordagens aqui, a populacional, a territorial, a representativa e a econômica, ou seja, são 4 dimensões que foram submetidas a essa análise e dão uma representatividade significativa, especialmente nessas 2 abordagens aqui, que, no meu entendimento, são as principais, a populacional e a econômica. A territorial só vai dar conta do quanto esses 13 municípios representam no todo do Estado. Não tem relevância, foi para registrar 2,82%, porque a análise, na verdade, não é territorial por esse aspecto, e muito menos representativa, mas é uma representativa. São 13 municípios em 645. Mas o principal, o que conta nessa nossa análise, é a populacional, ou seja, nós estamos considerando 38,7% dos habitantes do Estado. Esses 13 municípios analisados representam quase 39% da população do Estado, esses 17.914.000. A abordagem econômica, ela representa, desses 13 municípios, representa 31% praticamente da economia do Estado, a partir do valor adicionado. Então, acredito que seja bem representativa essa amostra desses 3 municípios, tanto do ponto de vista populacional, quanto do ponto de vista econômico. Aqui o desempenho deles em 2020, o desempenho da receita corrente líquida, é com e sem o apoio financeiro aos municípios. O apoio financeiro aos municípios foi aquele suporte criado pelo Congresso Nacional, né, para os municípios. No início, foi uma medida provisória, 938, que depois foi convertida na Lei 14.041. E, mais à frente, houve também a Lei Complementar 173, que foi abordada lá no início, que previa o plano de enfrentamento do coronavírus. E aí resultou em suporte, em apoio, em repasse financeiro para os municípios. Está aqui a receita corrente líquida desses municípios em 2019, para a gente poder fazer um comparativo com 2020. E aqui em 2020, com o apoio financeiro. Aqui só um detalhe, nós usamos a mesma metodologia que a Secretaria do Tesouro Nacional utilizou a partir da medida provisória 938 para viabilizar os repasses para os municípios. Ou seja, valores
nominais, valores correntes. O cálculo foi o seguinte, no caso da medida provisória 938, o valor que o município recebeu em 2020, em determinado mês de 2020, menos o valor que ele recebeu em 2019, também do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Um pelo outro. A diferença era o que o município tinha recebido do Tesouro Nacional. E assim aconteceu. A partir de abril, o que o município recebeu de transferência de FPM em abril de 2020, menos o que ele recebeu de FPM em 2019, nesse mesmo mês. A diferença, o Tesouro Nacional repassou para os municípios. Foi assim. Essa foi a primeira parte do apoio financeiro do município. Depois teve o outro para complementar, 173. Nós vamos usar a mesma metodologia para entender, ou então para poder fazer um exercício mesmo. Caso esse apoio financeiro da União aos municípios fosse expandido para as outras receitas, o que aconteceria? Bom, seria isso daqui. A gente está trabalhando com a receita corrente líquida. Então, com o apoio financeiro dos municípios, que eles receberam da União, a cidade de São Paulo, que o professor Simão ressaltou na apresentação dele, teve uma diferença positiva, como se fosse aqui um superávit nas suas contas. Isso no período de abril a dezembro. Nós pegamos, em 2020, o período da pandemia. Os meses cheios, de abril a dezembro. Desconsideramos a última semana de março. Nesse período, de abril a dezembro, São Paulo teve essa diferença positiva na sua receita corrente líquida. O que é impressionante. 2 bilhões em plena crise, em plena pandemia. E como o professor Simão ressaltou, essa ajuda não vai acontecer em 2021. Não está acontecendo, não tem nada de concreto no horizonte para 2021. Então, os municípios não terão esse apoio financeiro aqui, que houve em 2020. Por conta disso, São Paulo teve uma diferença positiva de 2 bilhões. Os demais municípios, alguns tiveram diferença positiva. Campinas, Ribeirão Preto, Mogi, Santos, Araçatuba, Votuporanga, Caçapava, alguns outros não, inclusive municípios grandes. Jales também teve positiva. Lá na frente nós vamos explorar essa questão, por que uns tiveram e outros não. Uma das possíveis explicações. Mas aqui é esse cenário, ou seja, em 2020, com o apoio financeiro dos municípios, essa foi a situação da receita corrente líquida desses municípios aqui elencados na amostra do Estado de São Paulo. Agora, o outro cenário. Primeiro, o tamanho do apoio financeiro, né, para cada município. Nas duas modalidades. Inicialmente da medida provisória 938, depois convertida na lei 14.041, e também da lei complementar 173. Somando as duas parcelas, as duas modalidades, São Paulo recebeu isso daqui de apoio financeiro da União. E os demais municípios listados aqui, para cada um. Isso eles não terão, não estão tendo e não terão em 2021, pelo menos até o momento. É considerável. Agora, aqui, esse outro cenário da receita corrente líquida desses municípios em 2020, sem o apoio financeiro. Sem o apoio financeiro. A gente vê uma diferença considerável. É como se, nesse exercício, ignorássemos essa coluna aqui, com o apoio financeiro municipal. Passa a ser essa daqui, sem o apoio financeiro. E aqui a gente vê a diferença. Alguns municípios, muitos daqueles que receberam, continuam positivo. São Paulo continua positivo, Campinas, Mogi, Ribeirão Preto, e por aí vai. Ou seja, se não houvesse o apoio financeiro aos municípios, prestado pela União, esses municípios aqui dessa amostra teriam um resultado positivo nas suas contas. Não obstante a pandemia. E aqui a variação percentual de um ano para outro, considerando aquele mesmo critério que foi utilizado pelo Tesouro Nacional no repasse dos recursos, ou seja, um pelo outro, sem necessidade de atualização dos valores. Aqui a variação na arrecadação desses mesmos municípios, estou trabalhando com eles até o final da apresentação, no que diz respeito às transferências correntes, que o professor se referiu.
Eu peguei 2 exemplos, uma estadual e uma federal. A federal foi o FPM, a estadual o ICMS. Entre abril e dezembro de 2020 também, para demonstrar aqui qual foi a variação em relação aos municípios. Ou seja, e aqui eu estou caminhando acho que mais um ou 2 slides para mostrar qual a razão disso tudo. Por que alguns municípios tiveram resultado positivo? Bom, está aqui a variação, tanto em milhões de reais quanto a variação percentual, na arrecadação entre esses 2 anos, 19 e 20, ou seja, de 20 em relação a 19. Negativo, no que diz respeito ao FPM. E o ICMS, na mesma linha, com exceção de Santos e de Caçapava. Ou seja, o grande nó da questão foi exatamente isso, foram as transferências. Ainda no desempenho de 2020, só um gráfico para poder demonstrar como foi o comportamento dessa variação da receita corrente líquida dos municípios entre abril e dezembro, com e sem o apoio financeiro. Nessa linha azul, com o apoio financeiro da União para os municípios. Na linha vermelha, sem o apoio financeiro. Fica bem claro que o apoio financeiro foi estratégico no equilíbrio das contas dos municípios, da maioria deles. Alguns, já descritos lá atrás, São Paulo, Campinas, Ribeirão, ainda assim tiveram resultado positivo nas suas contas. Agora, aqui talvez esteja o segredo, digamos assim. E aí que dá um alento aos municípios de que não só como, mas que eles necessitam desenvolver mecanismos de enfrentamento, primeiramente, da pandemia, mas também daqui para frente de equilibrar suas contas, que isso é possível sim. Esse quadro deixa bem claro que esses municípios que tiveram resultados positivos em algum momento, ou nas 2 situações descritas lá atrás, que eles tinham uma participação das suas receitas próprias muito maior do que da receita de transferência. Eles não foram, não são tão dependentes das transferências quanto esses municípios que não tiveram resultado positivo. Guarulhos, Mogi, Araçatuba, tanto em 19 quanto 20, não teve grandes alterações, mas a gente identifica que aqueles municípios que tiveram resultado positivo, com ou sem o apoio financeiro, eles têm uma composição de receitas diferenciada em relação à maioria dos municípios, brasileiros, inclusive. Ou seja, a participação das receitas próprias no bolo da sua arrecadação, das suas receitas, é maior do que a das receitas de transferências. Isso diminui o grau de dependência do município. Por isso que, mesmo se excluindo naquele exercício o apoio financeiro, os municípios tiveram resultado positivo, mesmo assim, mesmo excluindo. Está aqui o segredo. Os municípios, nesse momento de pandemia, se empenharem para quê? Para incrementar suas receitas próprias, e ficarem, portanto, menos dependentes das transferências. Não só na questão da pandemia, mas na questão da desaceleração econômica pós-pandemia, em tudo isso. Ele meio que já se vacina contra isso. O desafio é exatamente esse: incrementar as receitas próprias, as receitas municipais, para poder ter uma segurança em situações de crise, de não ficar dependendo tanto das transferências. Bom, aqui um quadro com a variação da receita tributária, e a receita tributária do município aqui limita-se àqueles tributos, né? O IPTU, o ISS, o ITBI, o imposto de renda e as taxas e a contribuição de melhoria. São apenas essas. Não significa o rol de receitas municipais todo. Só essas que eu citei. Está aqui a condição deles. As receitas tributárias nesse comparativo entre 2020 e 2019. Só da receita tributária, não é da receita própria toda. Aqui é um bom demonstrativo disso. Ou seja, em algumas cidades a gente identifica o quão dependente eles estão das receitas de transferência. E mais, a precariedade das suas receitas tributárias, que são o principal do município: IPTU, ISS, as taxas, o imposto de renda. Imposto de renda aqui naquela parte que fica com o município, claro. Bom,
Aqui um gráfico com a variação da receita tributária, né? 2020 em relação a 2019. Só a receita tributária. As medidas políticas a que eu me referi no início são diversas, mas dependem da articulação do prefeito e também dos vereadores, por que não? Não depende só do prefeito. Bom, eu posso listar a articulação com parlamentares estaduais e federais, exatamente para obter apoios, repasses financeiros, como aconteceu em 2020. Não depende do prefeito. Ele precisa articular isso com os parlamentares estaduais e federais. A criação de mecanismos legais via Câmara de Vereadores, no âmbito do município, mas também articulado com os vereadores. O acionamento do Pacto Federativo, com todos aqueles mecanismos legais desses momentos de crise, de pandemia, de situação de calamidade. As gestões diretas junto aos governos estadual e federal, isso compete ao prefeito. As ações coordenadas por entidades representativas. A gente vê lá a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios, articulando com a Receita Federal, com órgãos federais, enfim, com a União, mecanismos que possam aliviar os efeitos da crise nos municípios. As medidas de gestão são várias, é que a gente vai só listar o rol, numa outra ocasião podemos detalhar, que, assim, muitas delas são óbvias, mas muitas delas não são adotadas no dia a dia. E aí talvez seja essa a oportunidade em que, de alguma maneira, a prefeitura não está funcionando a pleno vapor, por N razões, pela crise, por tudo. Talvez seja o momento de sentar, sim, sentar e fazer elaborar um planejamento, pensar o futuro a partir dessas medidas aqui, ó, que estão sintetizadas. Análise das receitas, contenção das despesas, fortalecer o planejamento e executar o monitoramento. Muito disso daqui não é executado no dia a dia, talvez pela própria correria do dia a dia, mas a pandemia pode nos dar a oportunidade de refletir um pouco e passar a exercer tudo isso daqui, que parece óbvio, mas no dia a dia muito não é executado. Agora, só o rol delas aqui, como eu me referi, das receitas, adoção de medidas mitigadoras dos efeitos da crise, muitos daqueles que a gente viu de incentivo à economia, de postergar por algum momento o tributo e recebê-lo lá na frente, ao ponto que, se não adotar, talvez nem receba, de aplicar alguma redução, uma possibilidade de parcelamento, como algumas cidades estão fazendo agora. Cidades grandes, cidade de São Paulo, inclusive, tem um refis em curso. Análise da adequação da estrutura tributária, esse é o momento para verificar se a sua estrutura tributária está funcionando adequadamente ou não. Na verdade, se há uma estrutura tributária. Cálculo do potencial tributário, isso é extremamente válido para poder explorar o incremento da receita sem ter necessariamente que elevar a alíquota. Elaborar cadastro, recadastramentos, talvez uma revisão do plano da planta geral de valor, da planta genérica de valores, enfim, há várias medidas que não necessariamente significam a elevação da alíquota do tributo, que podem resultar em incremento da receita. Esse talvez seja o momento. Análise da inadimplência de cada tributo, coisa que nós não identificamos em muitas cidades. Análise da inadimplência de cada tributo. Para quê? Para, a partir daí, desenvolver estratégias específicas de cobrança. É bom dizer que os efeitos da crise não são iguais e nem ocorrem sobre todos os contribuintes, né? E para muitos, há possibilidade, sim, de efetuar a cobrança. Exploração de fontes alternativas de receitas, aí tem várias delas. Tem criação, por exemplo, algumas cidades não têm, da COSIP, vinculada à questão da iluminação pública. Pode ser também a utilização do que a gente chama de DREM, né, que no caso do município é um desdobramento que é a desvinculação das receitas do município. A utilização dos depósitos judiciais, que muitos municípios também não utilizam. No caso das despesas, a redução ou adiamento das despesas não emergenciais, aqui o professor tinha citado, compete aos gestores, nesse momento, definir as prioridades. Algumas dessas despesas não são emergenciais, podem ser postergadas. A renegociação de contratos, óbvia e clássica, mas importantíssima nesse momento, afinal de contas, muitas das atividades da prefeitura não estão sendo executadas integralmente. Então, talvez caiba aqui uma renegociação desses contratos. Análise da conformação da folha de pagamento, isso é essencial. Aqui não se trata de uma auditoria, é verificar o quanto conforme está a folha de pagamento em relação à legislação aprovada e vigente. Nós já identificamos uma série de situações absolutamente esdrúxulas em relação à folha de pagamento, totalmente divergente da legislação. Então,
talvez um ajuste aqui na folha de pagamento, nesse momento em que a folha está, digamos assim, travada. Não pode ter reajuste, não pode ter um plano de reestruturação, nada disso. A legislação não permite. Talvez seja o momento, porque já está desacelerado esse processo. Então, agora talvez seja a hora. A avaliação do sistema de previdência, essencial. Muitos institutos de previdência estão à bancarrota. Então, talvez seja o momento de fazer não diria uma varredura, mas uma avaliação desse sistema de previdência. E verificar fontes também, como, por exemplo, com o Comprev. O Comprev pode ser essencial para ajudar o município nesse momento. Análise da composição do endividamento municipal. Isso é extremamente importante, até por conta daquelas medidas legais a que eu me referi no começo da apresentação. Particularmente a Lei Complementar 178, que prevê a renegociação de débitos do município, das dívidas com a União. Eu preciso entender essa composição, verificar o que está ocorrendo, sobre todos os aspectos, o que está parado, o que não está, enfim, o que está inadimplido. Uma análise disso da composição da dívida, até para renegociar. E a aplicação do referencial legal de combate à pandemia. Isso eu me refiro àquelas 3 medidas legais, dentre outras, aquelas são as principais que poderiam ser adotadas pelo município nesse momento. No planejamento, a adoção de dinâmicas de planejamento setorial, ou seja, não apenas adotar técnicas de planejamento, mas técnicas desenvolvidas de forma setorial no âmbito do município, mais específico em cada área. A redefinição das ações a serem executadas, como eu disse, definir prioridades, elaboração de medidas legais de combate à crise. Esse é o momento, sob todas as formas, criar comitês de orçamento, por exemplo, é uma delas, definir prioridades, sempre, mas agora muito mais, questão de comitê de orçamento, um rearranjo organizacional para adequação funcional, talvez seja, sim, o momento disso, de parar e fazer essa análise. Se a estrutura organizacional que eu tenho na minha prefeitura está adequada para os desafios que estão colocados não só nesse momento, mas no futuro, no pós-pandemia também. Talvez não tenhamos um outro momento como esse, por péssimo que seja sobre todos os aspectos, mas ele pode trazer isso de positivo. Talvez seja um momento de parar para fazer o planejamento da prefeitura para os próximos anos de uma maneira mais aprofundada. A adoção de medidas modernizadoras dos processos, a gente vê muito isso. A pandemia nos permitiu desenvolver, em alguns segmentos, o teletrabalho. Por que não aqui? Por que não criar também o processo eletrônico? Pelo menos de uma maneira embrionária, mas começar já a desenvolver isso. E aí reduzir custos, claro, evidente. E o contingenciamento regular dos recursos orçamentários. Isso é essencial nesse momento, em que também está casado, evidentemente, com a redefinição de prioridades. No monitoramento, o que não acontecia de maneira regular, vamos colocar assim, o acompanhamento do desempenho das contas públicas para e passo, a criação de comissões orçamentárias setoriais. O orçamento é o centro de tudo, não há dúvida. O desenvolvimento de indicadores de desempenho, sim, para poder fazer esse acompanhamento do dia a dia. A adoção de prática regular de construção de cenários, que é isso. É discutir todas essas variáveis, colocar todas essas variáveis nesse raciocínio. A análise da composição do endividamento municipal, citada lá atrás, mas aqui de uma maneira mais detalhada, decompor isso daqui e entender quando e por que ocorreu o endividamento municipal. Pode nos ajudar a definir caminhos e até evitar problemas futuros. A utilização regular de técnicas de projeção orçamentária, casada com a definição de cenários. Bom, são essas as medidas. Claro que é uma breve explanação do que o município pode adotar para enfrentar esse momento de pandemia. Eu queria anunciar o próximo webinar, que vai ser dia 22, terça-feira que vem. Ele vai tratar a política de serviços públicos, né? E contará com a presença do professor Francisco Vidal Luna, professor doutor da USP, e o economista André Oliveira Castro, da FIP. Eu convido a todos vocês, todos e todas, para participar, vai ser interessante. Nós pretendemos aqui, numa breve análise, um breve relato do que seriam essas medidas, ajudar os gestores municipais, nesse momento, a enfrentar a crise. O segredo é o planejamento nesse momento, é analisar, redefinir prioridades, incrementar receitas, que isso é possível, sim,
sobre uma série de situações. É isso. Aqui, o que será abordado nesse webinar do dia 22? A política de serviços públicos, né, municipais, englobando saneamento, concessões públicas, iluminação pública e eficientização energética, certificação da qualidade e transportes públicos. Eu convido a participação, vai ser bastante interessante. A gente fecha mais ou menos um ciclo com a questão orçamentário-financeira, dentro daquela linha que o professor tinha se referido, ou seja, o que exige a atenção e a dedicação dos gestores nesse momento, na questão orçamentário-financeira. E, nesse outro webinar, a questão da política de serviços públicos, porque o cidadão continua demandando serviços públicos. E, em momentos de crise, a gente precisa também de um rearranjo nesse segmento. É isso. Eu deixo para vocês aqui os meus contatos, e-mails e o meu celular. Se alguém tiver alguma dúvida, porque premido pelo tempo eu não pude me aprofundar, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Obrigado, pessoal. É isso. Gostaria de agradecer, Edivaldo, brilhante apresentação. Eu já vou avisar o Wilson, que nos dá apoio e suporte, que acho que vamos extrapolar um pouco, porque temos várias perguntas aqui no chat, algumas já direcionadas. E, por favor, né, temos aí 25, tirando nós três que estamos aqui, temos mais 25 pessoas participando, e eu vou abrir aqui as perguntas, né? Vamos lá. Eu acho que essa primeira pergunta aqui, né, num cenário como esse, vinda do Carlos Kervis, um cenário como esse, professor, como parametrizar o LDO e PPA? Olha, temos procedimentos usuais, né, que têm sido utilizados, né? Basicamente, é uma projeção, são dois parâmetros, uma projeção de crescimento da economia e outro, projeção da inflação, né? E esse processo tem sido bastante cauteloso, porque isso vira lei, né? E, portanto, despesa, né? E a tradição que eu tenho acompanhado já há bastante tempo, né, é fazer projeções relativamente modestas para depois ter um excedente que possa ser suplementado de recursos. Esse é o padrão usual. Ser conservador, mais que conservador nesse momento, não? Com certeza. Eu acho que dentro daquilo que o Edivaldo falou, essa pergunta aqui acho que vai direto para ele. JW, nesse cenário, como cobrar dívida ativa? E mais uma, e como fazer para não gerar um caos político? São várias as possibilidades, né? A gente pode adotar não apenas o incentivo fiscal, né, que geralmente se adota, que é a redução dos juros e multas, dos encargos, enfim, e aí expandir o prazo, quer dizer, até para aqueles que já aderiram há algum tempo atrás a um outro sistema de parcelamento de débitos, ou seja, ele vai fazer um novo parcelamento daquela dívida dele. Isso é possível nesse momento. Precisa entender esses mecanismos todos no município, sem uma análise daquilo que eu tinha dito, não apenas da inadimplência, eu tinha dito da inadimplência, mas aprofundando um pouco, da inadimplência e do perfil dos devedores, a gente não tem condição de dizer aqui com precisão qual seria a metodologia ou qual seria a estratégia. Mas, de maneira geral, é possível desenvolver um plano de parcelamento, chamado REFIS, um plano que possa possibilitar aos munícipes parcelar as suas dívidas de uma maneira que não comprometa o seu orçamento. Mas também há muitas outras medidas. Uma delas, por exemplo, é uma que tem surgido aqui e acolá, que é aquela sistemática que você faz não um parcelamento das dívidas, mas você pega esses débitos do município e faz um arranjo com uma instituição financeira de maneira que você consiga arrecadar recursos urgentemente, de maneira mais rápida, para o município. Você faz uma securitização das dívidas. É possível fazer isso daí. Depende, evidentemente, da disposição do município em
adotar essa medida. É possível a securitização de uma maneira que você receba aqueles créditos nessa engenharia feita com uma instituição financeira, aqueles créditos que há algum tempo estão lá, que em contabilidade geral poderiam até ser classificados como créditos de liquidação duvidosa. Mas é possível. Ou seja, resumindo um pouco a pergunta que foi colocada aí, você pode estabelecer, pode definir, criar tanto um plano de parcelamento, né, um refis, quanto também pode adotar medidas mais gerais, que não envolvem diretamente a população nesse sentido, que é a securitização das dívidas. Perfeito. No caso de municípios que não têm estrutura para fazer tais ajustes, acho que quer dizer municípios pequenos ou que não têm essa capacidade, como a FIP pode ajudar? Todos os municípios podem fazer esse ajuste. É evidente que o ajuste ele é feito a partir da dimensão e das possibilidades do município. A FIP consegue desenvolver mecanismos específicos, customizados para cada município, independentemente do porte e do tamanho do município. Todo município, sim, tem condições de fazer o seu ajuste, de construir o seu equilíbrio das contas públicas. E quanto antes, melhor, para o próprio município. Evidente que vai demandar uma análise específica do município. Não tem receita, e como disse o professor na apresentação dele, não tem um padrão de desempenho, de comportamento dos municípios. São 5.568 municípios. Não tem um padrão. O padrão é construído um a um para cada município e é aquele que o município comporta, precisa e tem condições de. Mas todos os municípios conseguem assim, independentemente do tamanho. Talvez os menores tenham mais urgência ainda. Entendi. Vamos lá. Professor, meu município é muito dependente daquilo que o senhor estava falando logo no começo, né, de repasses estaduais e federais. O que esperar para o segundo semestre? Olha, pelas discussões que a gente já fez hoje, né, e até onde eu consigo acompanhar de cenários, né, eu diria que tem uma probabilidade muito grande que no segundo semestre, tá, possa ter uma frustração de transferência de recursos. Se cada um daqueles componentes, e foram 3 que eu chamei a atenção, a possibilidade de uma terceira onda, tá, a redução do nível de atividade por carência de energia, tá, e, em terceiro lugar, pela pequena magnitude de transferência de renda para as pessoas, do auxílio emergencial, o nível de atividade diminuir, não ter o mesmo tipo de crescimento que está ocorrendo nesse minuto, uma redução, ou pelo menos uma frustração parcial das transferências para o teu município. Estamos vendo um cenário com números de receita e despesas. Observa-se somente o realizado, mas não se observa ações que o município pode tomar, no sentido de reduzir custos ou melhorar o gasto para ajudar no equilíbrio financeiro. Como a FIP pode ajudar os municípios nesse sentido? Acho que é ampla essa pergunta. Acho que serve para ajudar. Já foi, não foi? Não foi? Ou também o repetitivo. Tá, vamos aqui. Dívida ativa. Existem várias metodologias, fórmulas e estratégias para a cobrança, de forma a não causar nenhuma questão política, abordando o devedor como oportunidade para ele se regularizar e melhorar a empresa, e não como cobrador. Inclusive, e se for o caso, oferecendo incentivos nos tributos futuros para aqueles que mantiverem a ficha limpa e ou parcelamento em dia. É aquilo que o Edivaldo estava... É isso. Só um reparo aqui, concordo plenamente com isso. Deve-se entender o contribuinte que, nesse momento, encontra-se inadimplente como parceiro. Ou seja, tem que se compor uma solução que o favoreça, porque, no caso das empresas, por exemplo, vai favorecer a economia como um todo. Só faço uma observação, que uma das vedações que constam da Lei Complementar 178, porque aí são opções, prioridades e opções. Se o município aderir àquele aquele plano de promoção do equilíbrio fiscal, a Lei Complementar 178, vai ter uma série de benefícios por parte da União. Mas uma das vedações é o oferecimento de incentivos e benefícios fiscais. Então, é preciso saber, aí vai a análise da situação de cada município, evidente,
O que é mais vantajoso para ele? Um plano de incentivos fiscais que estimule a economia nesse momento, o parcelamento das dívidas, o recebimento das dívidas, ou se aderir a esse plano da União, que pode ajudá-lo de uma maneira melhor, se for o caso, a superar esse momento de crise. É a análise de cada município, está correto? Perfeito. Eu acho que a gente abordou, é isso aí, não esgotaremos o assunto hoje aqui, é apenas um pequeno início para aprofundamento do tema. Isso aqui eu queria aproveitar e agradecer enormemente, né, profundamente a presença de vocês, né, nossos convidados. Pode dizer, espero que seja, professor, seja audiência agora, né, não vamos chamar mais de convidados, que seja contínuo isso, né, que isso seja normal agora a gente fazer alguma coisa assim periodicamente. Vamos nos aprofundar nesse tema, já que está dentro do DNA da FIP, né, que é analisar os fenômenos econômicos e sociais, né, com firme propósito de contribuição para o setor público e privado. Eu gostaria de enormemente agradecer a presença de todo mundo. Tem aí agradecer também a professora Vera Lúcia Fava, que é diretora de cursos da FIP, que nos cedeu esse espaço, e foi a ideia dela de trazer esse grupo, né, de políticas públicas com apoio e suporte aí do professor Simão Davi Silber. Gostaria de agradecer enormemente o Wilson Ramos, que nos possibilita e nos dá suporte técnico, e espero que vocês, né, ouvintes, participantes, convidados, depois encham o e-mail dele solicitando cursos e pedindo informações, principalmente das tabelas que ficarão disponíveis, seguindo o professor, se vocês depois quiserem verificar os painéis demonstrados aqui, tanto pelo professor Simão como pelo Edivaldo, ficará disponível. E espero que, vamos dizer assim, cutuquem o Wilson pedindo informações sobre cursos e tudo mais. E gostaria de agradecer na pessoa do nosso coordenador aqui do Grupo de Políticas Públicas, o economista André Oliveira Castro, e o Geraldo Nogiri. Encerro por aqui e agradeço enormemente a presença de todos. Professor, Edivaldo, Wilson, Obrigado, por favor. Geraldo. Obrigado. Obrigado, Geraldo.